A nossa aula aqui será sobre derivadas, mas derivada pela definição, tá? Então, nós vamos fazer aqui 3 exemplos. O primeiro exemplo que nós vamos aplicar a derivada pela definição vai ser nesse exemplo aqui, tá? De f de x, tá? A f de x, né, uma função aqui, igual a 2x, tá? Então, uma funçãozinha de primeiro grau, tá? Nessa função, a derivada dela, conforme nós conversamos ontem na aula, dá 2, tá bom? Mesmo se eu tivesse aqui mais 5, por exemplo, a derivada daria 2, tá? Isso porque nós conversamos na aula passada o motivo, né? Que seria o 2 aí nessa função, a derivada dela, que é o coeficiente angular. O coeficiente angular de uma função de primeiro grau é justamente a derivada dessa função de primeiro grau, sempre, tá? Então, pela própria definição, né? É a taxa de proporção de como o f de x varia quando o valor de x varia, certo? Então, o dobro da variação de x será a variação da f de x. Como é que é assim o dobro, senhor? Porque é 2, 2 vezes x, então dá o dobro. Se aqui fosse o número 3, seria o triplo. O triplo da variação de x será a variação de f de x. Por quê? Porque é 3 vezes o valor de x, certo? Então, o 3 aqui, né, é a nossa taxa de variação, beleza? Só que aqui a nossa função é 2x, né? Vou fazer essa aqui, tá? 2x. Funçãozinha de primeiro grau, bem simples, tá bom? Então, como é que nós resolvemos essa funçãozinha de primeiro grau aqui, tá? Eu vou resolvê-la aqui com vocês. Então, ó, vou escrever o limite, tá? Eu vou calcular, deixa eu colocar aqui, ó. Antes disso, né? Derivadas. Beleza? Então, a gente vai fazer a derivada disso. Então, a derivada, pela definição, né? A definição de derivada é... Opa! Pronto. Design. Limite, tá? A definição de derivada é o limite, né, de algo com algo tendendo a algo, tá? Então, lá na definição de derivada é delta x... Cadê o delta? Delta x tendendo a zero, tá? Então, nós já estudamos limite, temos lá também a nossa aula de limites, né? Com nossa f de delta x mais x, fecha parênteses, menos f de x, né? Isso tudo aqui, isso tudo aqui, dividido por delta x. Tá? Então, isso aqui é a definição de derivada, é a definição da derivada, tá? Então, uma coisa que nós temos que entender aqui, tá? Primeiramente, é o seguinte. O que é essa f de delta x mais x, né? O que é isso aqui, ó, tá? O que é isso aqui, né? O que é esse cara aqui? Como é que funciona isso aqui, ó? F de delta x mais x, tá? Vou rabiscar um pouquinho isso aí. Deixa eu abrir o bloco de notas aqui. Monosnape. Pronto. Então, assim, muitas das vezes a pessoa não entende como é que é isso aqui, ó. Né? O que isso ali... Apareceu o Monosnape bem na cara. Vê na hora que eu estou explicando. Updating? No. Not updating. Quero que seja feito update. Não é possível. Fala sério. Update agora não. Ficou bem na tela. Aí, pronto. Ao menos agora eu consigo mostrar aqui minha tela. Então, deixa eu dar um enter aqui, ó. Deixa eu explicar uma coisinha aqui para vocês, né? Que muitas das vezes vocês
às vezes, assim, não prestam atenção, tá? Então, Alt igual aqui, né? Vou colocar uma funçãozinha. F de x é igual a 2x, certo? 2x, né? Então, nós temos essa função, opa, f de x. Pronto. Nós temos essa função aí, tá bom? Então, deixa aqui lá para lá um pouquinho, vamos conversar sobre isso aqui. Esse x aqui, ó, esse x, ele é para nós a nossa variável, certo? E ele aqui, no caso, tá? É ele que vai ser substituído lá por vários valores, né, do domínio, para a gente encontrar a imagem, tá? Por exemplo, né, nós podemos ter alt igual para x, deixa eu pegar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, para x igual a, por exemplo, sei lá, 4, tá? Então, se o x tiver o valor de 4, né? E aí, como é que fica a minha expressão? Né? A minha expressão... Ué, Ctrl Z, Alt igual. A minha expressão f de alguma coisa vai ficar igual a 2 vezes alguma coisa. Certo? 2 vezes alguma coisa. Essa coisa aqui, antes, era o quê, né? Era para nós era o x. Era o x. Então, aqui era o x. Certo? E agora o x meu, ele vale 4. Então, o que significa isso? No lugar do x, eu vou colocar o 4. Então, eu escrevo o 4 aqui. Então, no lugar do x, ficou o 4. Show de bola! Pronto. Não ficou igual não, era para ter ficado negrito. Ué, por que ficou diferente, hein? Opa, F de 4, pronto. Eu quero que fique igual, hein? Eu quero que fique igualzinho, bonitinho. Aí, pronto, né? Então, aonde eu coloquei o número 4, eu coloquei no lugar do x. Porque o x vale 4, é assim que nós fazemos, certo? Se o x valesse 8, no lugar do 4, eu teria colocado, opa, o 8. É simples assim, certo? E se o x vale delta x, se o x vale delta x mais x, significa que no lugar da onde estava o x, eu tenho que escrever delta x mais x. E aonde então estava o x, eu também tenho que escrever delta x mais x. Só que se é duas coisinhas, lógico, eu vou ter que colocar um parênteses aqui para isso tudo. Certo? Então, o que é esse f de delta x mais x? É eu pegar a expressão original e aonde estava o x, eu colocar delta x mais x. Tá vendo? É f de x, não é 2x? Então, aonde tem o x, eu estou substituindo por delta x mais x. Então, aqui também eu tenho que substituir por delta x mais x. Então, aqui nessa expressão, isso aqui é o argumento da expressão para a gente. E nós temos que garantir que esse argumento inteiro, tá, seja substituído aqui na função, que é 2x. Mas aqui agora não é x, agora aqui é delta x mais x.
Então, aqui também, em vez de ser só x, vira ΔX mais x. Olha lá, ó, expressão original. Aqui dentro era x e aqui era x. Se eu mudo esse x de dentro do parênteses para ΔX mais x, eu tenho que mudar o x lá da expressão lá do outro lado também para ΔX mais x. Assim como era quando a gente fazia para virar, por exemplo, né? Ctrl Z, Ctrl C, né? Quando a gente fazia lá para Ctrl V, mais rápido. Para virar, por exemplo, ó, f de 2, né? Aqui virava o quê? 2. Se aqui fosse 3, aqui virava 3. E assim vai. Ah, se aqui fosse menos 3, aqui também seria menos 3. Então, nós substituímos o x tanto dentro aqui do argumento da função, quanto aqui na expressão, certo? E como nós estamos dentro do f lá, né, do parênteses, colocando ΔX mais x, aqui também no lugar do x do lado de cá, nós colocamos ΔX mais x. Beleza? Então, tendo feito isso aqui, né, nós temos, então, nossa expressão, tá? Deixa eu aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Então, temos que, né, f de x é igual a, a 2x, né? E Ctrl Z, Ctrl Z, pronto. E para x igual a ΔX mais x, f de ΔX fica igual a 2 vezes ΔX mais x, certo? Então, assim nós vamos ter o seguinte, né? Essa expressão aqui, que é a expressão para a definição, né, de derivada, tá? Ela nos permitirá resolver agora aquela derivada substituindo, tá? Aonde temos f de x, ele vai substituir por 2x. Então, ó, onde tem f de x, isso aqui vai virar isso aqui, ó, tá? Então, aonde tem f de x é 2x. E aonde tem f de x, f de ΔX mais x, vai virar 2 vezes ΔX mais x. Então, Ctrl C, aqui, aqui vai virar isso aqui, ó, certo? E o ΔX continua, né? Igual, né? E agora? Agora, nós temos o seguinte. Ctrl V. Pronto. Então, agora nós temos o seguinte. Aquela expressão ali, né? Que está ali, limite de com ΔX tendendo a zero, de 2 vezes ΔX mais x menos 2x mais ΔX, nós temos que aplicar a distributiva aqui, né? Então, aqui, ó, nós temos que fazer, deixa eu pegar um negócio aqui. Pronto. Então, aqui, ó, nós temos que fazer o quê, né? Nós temos que fazer a nossa... Nós temos que fazer aqui nossa distributiva. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então, 2 vezes ΔX e 2 vezes x. Nós temos que aplicar a distributiva aqui. Então, aplicando essa distributiva aqui, nessa expressão, como é que nós vamos ficar com ela, né? Nós vamos ficar com ela da seguinte forma. 2 vezes ΔX 2 vezes ΔX
Cadê? Delta x mais 2 vezes x, né? Lembrando que o vezes nós não precisaríamos estar aí escrevendo ele, é isso? Tá? Então, esse pontinho aqui de vezes nós não precisaríamos estar escrevendo. Beleza, então ficou 2 vezes delta x mais x, ficou 2 delta x mais 2x. Esses dois aqui, ó, eles têm sinais opostos e são iguais. Então, eu tenho 2x menos 2x, isso aqui dá zero. Então, ele some, né? Então, essa expressão aqui agora, ela vai ficar que jeito, né? Ela vai ficar assim, ó. Esse cara com esse aqui sumiu. Puf, sumiu. Beleza. Por quê? Deu zero. Eu tenho 2x positivo com 2x negativo, zero. Beleza. Então sobrou aqui, eu acho que tá ficando, acho que uma linha aqui de espaço fica mais bonitinho, né? Tá ficando muito grudado. Então aqui, ó, eu tenho delta x dividido por delta x. Quanto dá delta x dividido por delta x? Isso aqui dá 1, né? Então, delta x aqui, ó, dividido por delta x aqui embaixo, isso aqui dá 1. Então, essa expressão aqui inteira, né, ela vai ficar, Ctrl V, vai ficar esse cara aqui que cancela com aquele cara ali, tá? Então, isso aqui vai ficar apenas 2. Limite de 2 com ΔX tendendo a zero, onde eu vou substituir o ΔX? Em lugar nenhum. Então, eu tenho que, isso aqui é simplesmente 2, porque não tem lugar para substituir o valor em ΔX. O ΔX sumiu. Se não tem ΔX, então a expressão aqui do limite, eu posso escrever diretamente o número. O limite de uma constante é ela mesma, sempre. Então, tá aí. Resposta 2. E nós já sabíamos lá da aula passada que a derivada disso daria 2, certo? Então, isso nós já sabíamos, né? Nós tínhamos conhecimento disso. Nós fizemos aqui e mostramos que realmente dá 2, certo? Então, esse aqui foi o nosso primeiro exemplo, né? A derivada dessa função aqui. Aí você fala, professor de Deus, eu vou ter que fazer isso tudo? Não. Relaxa que hoje eu vou mostrar um jeito super fácil de fazer isso aqui muito mais rápido. Eu já até falei. Ó, qual que é a derivada dessa função aqui? É 2. Então, para que eu tenho que fazer essa conta inteira? Não preciso. Eu já sei que é 2. Eu não preciso sofrer. Certo? Ó, vou fazer uma pergunta aqui. Eu quero a resposta, hein? Eu quero a resposta. Qual a derivada dessa função que eu acabei de escrever aqui, hein? Quero a resposta de vocês. Sem sofrimento, sem fazer conta, sem fazer essa conta grande aqui. Qual a derivada dessa função? Dois? Olha aqui qual o número que tem aqui agora. O 5. 5. Pronto. É só isso, só. Agora eu vou mudar a função, hein? Qual a derivada dessa função? Aí fica 10. 10. Agora eu vou mudar a função, ó. Qual a derivada dessa função? Qual a derivada dessa função? 10? 10. Agora vamos mudar, hein? Qual a derivada dessa função? Menos 10? Não, 10. Ou 10? 10. Você quer que dá menos 10? Pronto, a derivada dessa aqui agora é menos 10. Então para que tem que fazer conta? Por que tem que fazer conta? Porque é lógico que Para chegar nesse resultado que já está aí. alguém teve que descobrir como é que fazia isso. Você concorda comigo, Beatriz? Concordo. Então, como é que a pessoa soube que o resultado era 2 para essa função aqui? Ela não adivinhou. Ela fez a conta, opa, é 2. Entendeu? Sim.
Então, alguém teve que fazer essa conta aqui uma vez na vida. A gente vai precisar de ficar fazendo essa conta? Não, a gente já sabe. Então, derivada de função de primeiro grau é sempre esse carinha que está multiplicando o x. Sempre. É o coeficiente angular. É esse carinha que multiplica o x e é a derivada de uma função de primeiro grau. E ponto. O número que tiver aqui, negativo ou positivo, seja lá quem ele for, é a derivada dessa função. Eu vou escrever uma função aqui de primeiro grau diferente. Ó. Menos 5x mais 52. Qual a derivada dessa função de primeiro grau? Menos 5. Pronto, só isso. É só isso, professor? Faz desse jeito? É, faz desse jeito, tá? Show de bola, né? Então vamos para a próxima aqui, letra, tá? Vamos fazer aqui a letra B. Vamos fazer uma aqui para ser diferente, né? Letra B vai ser alto igual f de x igual, agora fazer uma de segundo grau, x ao quadrado. Então ficou x, é porque é x ao quadrado. X ao quadrado, certo? Essa aqui agora, que a gente vai fazer, nós vamos fazer ela aqui, nós vamos fazer ela de novo da mesma forma, pela definição, tá bom? E aí a gente também tem que armar isso aqui, né? A gente tem que pensar nisso aqui direitinho, tá? Então eu vou pegar isso aqui, vou copiar, só para a gente ter um adiantamento lá na escrita. Ou Ctrl Z aqui, né? Senão, nossa senhora, perder isso aí não. Ficou tão bonitinho. Opa, Ctrl Z aqui. Não, rapaz. Pronto. Pô, Ctrl V. Aí, gente. Não é, não. Não tem isso, não. Aí, pronto. Agora ficou bom. Quase bom, né? Esse aqui também ainda ficou ainda. Pronto. Agora ficou bonitinho. Pronto. Só que aqui agora é f de x igual a x ao quadrado. Certo? Então, aqui, ó, fica ao quadrado. Certo? E aqui, né, em vez de ser 2x, aqui fica isso aqui tudo ao quadrado. E esse parênteses aqui, ele ficou de cor diferente, só ele, né? Então, aí fica estranho, né? Aí fica estranho. Pronto, tá aí. Por que que é desse jeito? Porque no lugar do x, eu estou colocando delta x mais x. É só isso, né? Então, aqui era f de x. Só que o x agora é isso tudo. Então, era x ao quadrado. Então, é isso tudo ao quadrado, tá? Então, agora nós temos que arrumar essa expressão nossa aqui, né? Para a gente poder resolver a nossa derivada, né? Então, como é que nós vamos fazer, tá? Assim. Ctrl V. Opa, Ctrl Z. Foi coisa demais aqui, né? Ctrl C. Deixa eu subir aqui uma linhazinha. Já tá. Ctrl V. Tá ali. Então, limite, né, de f de delta x mais x menos f de x sobre delta x. Não é isso? Então, como que vai ficar isso, tá? Nós vamos ter que substituir no lugar da f de delta x mais x, o que ela é? F de delta x mais x, ela é isso aqui, ó, tá? Então, no lugar de f de delta x mais x, eu vou colocar aquilo lá. Ctrl V, foi. No lugar da f de x, eu vou colocar isso aqui. Porque a nossa função agora é x ao quadrado. Então, aqui, ó, eu vou colocar aquilo lá. Ctrl V. Certo? Lembrando que aqui o quadradinho aqui, eu não vou deixar ele verde, não. Ou ali não foi certo, né? Ali deu errado. Então, ele não quis colar. Ctrl C. Ctrl V. Pronto, aí. É isso aqui, né? E aí, como que eu vou resolver isso, né? Para resolver isso, eu vou ter que fazer aqui esse binômio aqui, né? Aqui é um binômio,
a gente vai ter que fazer aqui a distributiva, não é isso? Elevar ela ao quadrado. Só que a gente já sabe já essa identidade de cabeça, que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mas se a gente quisesse fazer, era colocar esse cara vezes ele mesmo, né? E aplicar a distributiva e daria a mesma coisa, tá? Mas vou adiantar aqui a nossa vida, né? Colocando isso aqui já arrumadinho, tá? Então, Ctrl C, Ctrl V, deixa eu ver, quantas linhas aqui? Aqui já ficou mais organizado, né? Ali a distância não ficava boa, aqui a distância já tá ficando boa. É engraçadinho esse negócio, viu? Então, aqui, ó, a gente vai ficar com o seguinte, em vez disso aqui, nós vamos ter o quadrado do primeiro, tá? Então, quem é o primeiro, né? O primeiro é o ΔX. Então, nós vamos ter delta x, tá? Esse carinha inteiro ao quadrado. Então, ele ao quadrado, certo? Mais 2 vezes o primeiro, que é o ΔX, vezes o x, certo? Lembrando, gente, que ΔX é um número, é a distância entre o x final e o x inicial, certo? Então, é o x final menos o x inicial, a distância entre o inicial e o final, né? Ou, ao contrário, a distância não tem, a distância sempre é modular, né, gente? A distância sempre é positiva, tá? Então, falar que é entre o final e o inicial, ou entre o inicial e o final, a distância sempre será a mesma, tá? Não faria diferença nenhuma. Mais o quadrado do segundo, tá? Professor, então isso aí é só aquele parêntese, só, né? Então, isso aqui que tá tudo de preto aqui, ó, esse cara aqui é aquele parênteses lá, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? E aí, assim, então, nós fizemos aí a nossa distributiva, tá bom? Então, aqui, já aplicamos a distributiva ali, sobrou aquele menos x ao quadrado ali, que já tinha, né? Tudo bem, ok. E agora nós vamos para a próxima linha, tá? Então, na próxima linha, eu vou pegar agora isso aqui tudo, Ctrl C, Ctrl V, né? E aí eu tenho que, ó, mais x ao quadrado com menos x ao quadrado. O que acontece com isso aqui? Isso aqui zera, né? Um cancela o outro, então eles zeram, tá bom? Então zerou, beleza, tudo bem. Agora, o que eu posso fazer, né? Eu posso perceber que todos eles têm ΔX. Tem ΔX aqui, tem ΔX aqui, tem ΔX aqui. Se tem em todos, eu posso fazer a divisão e aí vai sumir um ΔX de cada um aqui, né? Porque vai virar 1, tá? De outra forma, eu poderia lembrar o seguinte. Isso aqui, ó, ΔX ao quadrado, tá? É a mesma coisa que ΔX vezes ΔX, tá? ΔX ao quadrado é a mesma coisa que isso. E aí, como tem nesse cara e tem nesse cara, eu posso colocar em evidência. Se eu colocar o ΔX em evidência, então, esse ΔX aqui e esse ΔX aqui, eles vão lá para fora e fica desse jeito, ó. Coloquei o ΔX em evidência. Então, ΔX vezes ΔX dá ΔX ao quadrado. ΔX vezes 2x dá 2 vezes ΔX vezes x. Porque ΔX vezes 2 vezes x, né? Então, dá isso aqui, ó. Certo? E aqueles outros dois ali, eles já cancelaram, né? Eles já sumiram, então fica igualzinho lá em cima. Pronto. Tem ΔX dividido por ΔX, isso aqui dá 1, né? Então, como ΔX sobre ΔX dá 1, então nós temos que esse cara aqui dividido por esse cara aqui, ó, dá 1, tá? Então, só vai sobrar isso aqui para nós, né? Tendo em vista que esse ΔX mais esse ΔX aqui vai dar 1. 1 vezes qualquer coisa é essa coisa mesma. Só sobra para nós isso aqui, tá bom? Aqui eu estou seguindo um padrão um pouquinho diferente, né? Então aqui o igual tinha que estar atrás aqui para ficar bonitinho, tá? Igual aqui.
igual aqui, para ficar bonitinho, né? Tá tudo bonitinho aí, que senão fica feio. Pronto, agora ficou bonitinho, tá? E agora, né? E agora? Então, eu já fiz isso, e agora eu posso jogar esse zero aqui? Professor, como que é essa história de poder ou não poder jogar o zero? Olha só, nessa expressão aqui em cima, tá? Nessa aqui. Deixa eu dar um zoom nela. Ó, nessa expressão, eu poderia jogar zero aqui? Não poderia. Aqui sim, aqui pode. Porque zero mais qualquer coisa é essa coisa, não tem problema. Mas aqui no denominador não pode, porque se eu pegar qualquer coisa e dividir por zero, dá indeterminado. Então, zero aqui embaixo não pode. Não pode. Por isso aqui também, eu também não pude jogar o zero aqui. Não pude aplicar o limite. Então, aplicar o limite, você pode entender como jogar o valor do ΔX, né? ΔX tende a zero. Então, você jogar esse valor qual o ΔX tende no lugar de ΔX e calcular. Mas eu posso? Não posso, porque o ΔX aqui, ele é o denominador, não pode. Aqui também não pode. Então, basicamente, somente aqui que eu eliminei, né, esse ΔX do denominador, quando eu fiz a divisão de ΔX por ΔX, que dá 1, 1 vezes qualquer coisa, sobrou só essa coisa. Deixa eu colocar isso aqui dentro do parênteses para ficar bonitinho. Não precisaria, mas fica mais bonitinho. Então, quando eu fiz essa divisão, o ΔX do denominador sumiu. Então, nesse momento, não tem problema nenhum eu jogar o zero no lugar do ΔX, porque não tem denominador mais. Então, essa expressão aqui, para mim, eu aplicando o limite nela, ela fica, no lugar do ΔX, fica zero mais 2x. É isso que sobra para mim. Então, o resultado da derivada dessa função de segundo grau é 2x. Certo? Isso é o resultado da derivada dessa função de segundo grau aqui, ó. Tá? Então, a função de segundo grau, a derivada, né, ficou aqui no lugar, a derivada de x ao quadrado, deu quanto? Deu 2x. Tá bom? Essa é a derivada dela. Beleza? Aí, gente, olha só o tanto que isso é muito legal. Presta atenção. Isso aqui fica muito legal. Vamos pegar aqui, tá? Mais, ó, vou mudar a função de segundo grau, tá? Prestem atenção. Mais 2x, opa, aqui não tá ficando bonito não, professor, agora vai ficar bonito. Mais 2x menos 5, tá? Ou melhor, só mais 2x aqui por enquanto. Qual vai ser a derivada disso aqui? Tá? Olha só, tanto que isso fica fácil. Você já sabe a derivada de... Opa, aqui eu já deixei a bagunça aqui, né? Nem arrumei. De 2x. Você sabe a derivada de 2x? Quanto é a derivada de 2x, galera? Fala um para mim. Dois? 2. Show. Então, a derivada de x ao quadrado, quanto que é? Dois. A derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de x ao quadrado é 2x. E a derivada de 2x é 2. Então, a derivada disso, tá? A derivada disso aqui, ó, dessa expressão. O que seria a derivada dela? A derivada dela seria 2x. Por quê? A derivada de x ao quadrado é 2x. Mais a derivada de 2x. Então, a derivada disso aqui seria 2, a derivada de x ao quadrado, eu acabei de fazer. Deu quanto? 2x. Isso aqui é a derivada de x ao quadrado. E a derivada de 2x? A derivada de 2x, professor, deu 2. Deu 2. Então, a derivada de x ao quadrado mais 2x é 2x mais 2.
Ó, vamos fazer uma diferente. Vamos pensar aqui, ó. Menos 5x. Menos 5x. Qual a derivada dessa expressão aqui, ó? Todinha. 2x menos 5? 2x menos 5. Rapaz, mas tá fera, hein? Pronto aí, ó. Você sabe fazer derivada. Pronto. Show, né? Como? Difícil, gente? Difícil até aqui? Na explicação fica tudo ok. Olha só. E agora se eu, né, por exemplo, 5x menos 30. Qual seria a derivada disso aqui? Eu peguei um pouco pela metade, mas eu tô boiando, né? Mas vamos. Menos 30. Ó, a derivada dessa daqui, teve uma pessoa que falou que é 30. É 30, 5x. gente? Fica 5x? 5. É só o 5. Isso aí, é só o 5. Dessa daqui, só sobra o número. Só o da coeficiente angular, que é o número que multiplica o x. Então, de uma função de primeiro grau, só sobra o número que multiplica o x. Tá bom? Então, qual a derivada disso aqui? 5. 5. 5. Show. E agora, qual é a derivada disso aqui, ó? Dessa expressão inteira. Dois x menos 5. 2x menos 5. Pronto. Ué, professor, e o 30? Ué, o 30 lá ele não sumia? Aqui também. Não importa se o 30 é positivo, se é negativo, né? Todo jeito ele dança. Ele vai embora. Certo? Então a derivada de um número dá zero. A derivada de um número dá zero. A derivada de um número que multiplica x dá o próprio número. Beleza? E a derivada de x ao quadrado? A derivada de x ao quadrado dá 2x. Pronto. Então, ó, a derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de um número que multiplica x é o próprio número. E a derivada de um número sem x é zero. Então, aqui, ó, teria mais zero. Mais zero eu preciso escrever? Não preciso, né? Então, não preciso escrever o mais zero. Então, fica isso, acabou. Certo? Uma derivada de uma função de segundo grau completa a gente já sabe fazer. Certo? Tudo bem até aqui? Tudo. Eu perdi um pouquinho Agora, de explicação, tá, mas tá tranquilo. show, tá indo, né? Isso que é importante. Agora eu vou fazer mais uma, então. Vou fazer mais uma. Aí, ó, teve uma pessoa que falou assim, mas professor, se eu consigo fazer isso desse jeito que o senhor acabou de fazer aí, né? Sem fazer essas contaiadas aí, não precisa fazer essas contaiadas aí, vocês não vão fazer essas contas, tá? Não preciso fazer essas contaiadas aí, eu já consigo fazer desse jeito, né? Então, para que fazer isso aí? Por exemplo, vocês estão aceitando que esse 30, que a derivada dele é zero. Vocês estão aceitando isso. Todo mundo aí concordou, ninguém questionou. Mas os matemáticos e físicos, eles costumam questionar as coisas. Eles não costumam aceitar as coisas assim de, né? Ah, falou é. Não, eles não aceitam assim, só falar e pronto. Então eles querem ver por quê. E eu sou desse jeito, eu gosto de ver o porquê. Então, por que derivada de 30, por exemplo, é zero, né? Então, para ver isso, como é que se faz, né? Você tem que pegar a definição da derivada, Ctrl C. Deixa eu fazer tudo aqui bonitinho, né? Tudo aqui, ó. Aí, até lá, Ctrl C. E fazer, se acaso a minha f, alt igual, minha f de x, essa aqui vai ser rapidinha. Vai ser a última que a gente vai fazer por definição, tá? Por exemplo, 30, tá? F de x igual a 30, ou menos 30, tanto faz, tá bom? Um número qualquer, um número, beleza? Eu estou fazendo com números, o certo seria fazer com letras, porque uma letra pode ser um número qualquer, mas eu vou fazer com um número, tá? Só para exemplificar, né? Mas não mudaria nada.
tirar isso aqui disso aqui, né? Porque pela madrugada... Aí, pronto. Então, a definição de limite, a definição de derivada continua sendo a mesma coisa. E agora a gente tem que pensar na função. A função aqui, ela é menos 30. Certo? Opa, aqui é preto, porque é número, né? Não é x nem nada disso, então vamos deixar pretinho aqui. Onde está o x aqui? Em lugar nenhum. Não tem x. Então, significa que f de ΔX mais x não tem lugar para me substituir o x. Então, ela também vai dar menos 30. Então, não tem aonde, não existe aonde eu inserir o valor ΔX mais x. Por que não? Porque não tem lugar aqui, certo? Aqui, tá? Essa escrita aqui, ela fica um pouquinho complicada, né? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma setinha aqui e vou substituir isso também em todas, tá? Não é igual, né? Substituindo, né? Então, eu estou substituindo por o x pelo ΔX mais... Fica parecendo que é... eu vou fazer assim, ó. Pronto, sem nada. Que aí fica de boa. ΔX mais x, tá? Para ΔX mais x, então aqui é o ΔX mais x, né? Ele aqui não tem onde substituir. Nem lá, para substituir o valor x, nem aqui. Como é que é uma função desse tipo? Uma função desse tipo, gente, é uma reta, tá? É uma reta assim, ó, sem inclinação, sem nada. É uma função constante que a gente chama, tá? Então, se você tem lá as coordenadas, né? Deixa eu introduzir. Só fez apagar uma só. Deixa eu fazer de novo. Então, aqui, ó. Tem aqui. Pronto. Então, é um gráfico que ele dá sempre... Ó. Pronto, né? Então, o gráfico é assim, ó. É uma constante, é linear, né? Uma constante linear aqui, ó. Tá? Então, sempre o mesmo valor toda a vida. É um gráfico, uma função desse jeito aqui. Por exemplo, circuitos de corrente contínua, né? Circuitos elétricos de corrente contínua, o gráfico é assim, tá? Aqui é a tensão em função do tempo lá para eles, tá? Então, o x vira tempo e aqui vira tensão. Para eles não, para mim também, sou dessa área também. Então, beleza, esse é o tipo de função. Beleza. Mas aí, como é que vai ficar a nossa expressão aqui, ó? Esse que é o problema, né? Ctrl C. Como é que vai ficar a nossa expressão? Ctrl V. A nossa expressão, ela vai ficar da seguinte forma. Aonde tiver o f de x, eu vou colocar menos 30. Então, abro um parênteses, menos 30. Né? Tem que abrir um parênteses por quê, professor? Porque o número é negativo, né? Sempre que é negativo, a gente substitui ele dentro de um parênteses. E aqui também, né? Então, aqui também eu vou colocar um menos 30. Aqui eu poderia não colocar dentro de um parênteses. Por quê? Porque é o primeiro número aqui, já faria o jogo de sinal. Mas vamos fazer bonitinho assim, não tem problema, tá? Então, menos vezes mais aqui fora, tá? Isso aqui vai dar, Ctrl C. Olha aí, toda vez é engraçado, né? Isso aí é porque ele não está inserindo um espaço lá embaixo, mas tanto faz, deixei. Então aqui, ó, menos vezes mais aqui fora, dá menos. Show de bola. Menos vezes menos dá, isso aqui, menos vezes menos dá mais. Então, eu tenho que, essa expressão minha fica menos 30 mais 30. Quanto que dá menos 30 mais 30? Menos 30 mais 30 dá 0. 0 dividido por qualquer coisa. O que dá 0 dividido por qualquer coisa? 0 dividido por qualquer coisa dá 0. Então, o limite de 0, que é uma constante, não tem nem onde eu substituir o ΔX, é tão somente 0. Então, o limite, tá, de uma função que é um número, de um número dentro de uma função sem o x, é simplesmente 0. Tá bom? Então, aí, com isso, né,
nós fizemos aí 3 exemplos de derivadas pela definição, tá? Antes de a gente ver uma coisa muito bonitinha que eu vou mostrar para vocês, nós vamos discutir aqui uma questãozinha, tá? Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Deixa eu fazer assim. Ctrl 5. Nós vamos discutir uma coisinha aqui que é muito, muito legal, tá bom? Que aí, se você guardar isso aqui no seu coração, vai te facilitar muito a sua vida, tá? Deixa eu colocar esse ponto fixo para cá. Olha só, gente, cara, o point fix ele é tão melhor para escrever que dá vontade até de usar o point fix, porque o point fix aqui é muito mais fácil para escrever. Mas paciência, né? Opa, parking. O meu... What? What? I don't understand. Eu tô achando que o ponto fix ou Monosnape atualizou e ficou meio bugado. Ah, rapaz, aqui agora sim, agora deu certo aqui. Pronto. Assim. Ok. Deixa eu tirar o ponto fixo para cá. Então aqui, ó, seguinte, tá? Pensem comigo o seguinte. Eu tinha lá, tá? Por exemplo, 30x. Qual a derivada de 30x, gente? 30. 30. Muito bem. Isso aí. Eu tinha lá... Hã? Muito bem. Eu tinha lá x ao quadrado. Qual a derivada de x ao quadrado? 2x. 2x. Perfeito. Eu tenho lá, por exemplo, 52. 52. Qual a derivada de 52? 0. 0. Pronto, vocês estão fera. Agora, o que tem de comum entre esses três? Aí que tá. Vocês lembram qual é o expoente que está aqui, nesse x? Alguém lembra? 0? Não, mas é um número mesmo. 1? 1, tá? Qualquer número elevado a 1 dá quanto, gente? Ele mesmo. Ele mesmo. Então, aqui, ó, o expoente que eu tenho é o número 1, tá? Então, esse expoente aqui, ó, ele é ninja, né? Invisível. Nós nem sequer o vemos. Beleza. O expoente que nós temos aqui, ó, é o 2, né? E aquele último lá, aquele último ele tem expoente também? Eu poderia achar, será um x ali naquele último? 0? X elevado a 0. Por quê? X elevado a 0 dá quanto, gente? 0. 0. 0? Quase, hein? Opa, não é 0. Mas é quase, hein? Tá perto. Bem pertinho do 0. Quanto que é... Opa, deixa eu fazer um negócio aqui. Quanto é um número elevado a 0? Quanto é um número elevado a 0? 1. 1. Então, isso aqui, ó, vale 1. Isso aqui vale 1. 52 vezes 1? 52.
52. Show de bola. Agora, eu tenho um ninja aqui também, não tem? Opa, Ctrl Z. Eu tenho um ninja aqui também, ó. Eu posso escrever o número 1 aqui, vezes o x ao quadrado? Posso ou não? Pode. Posso, né? Então agora, olha isso, gente. Tomem cuidado, vocês vão ficar muito emocionadas agora. E emocionado, né? Tem um rapaz também na aula. Vocês vão ficar muito emocionados, todos vocês. Vocês vão quase ter uma parada cardíaca. Então, se vocês estiverem em pé, sentem-se, tá? Porque isso aqui é lindo demais, né? Quem nunca viu vai ficar muito emocionado agora. Olha só, tá vendo esse 1 aqui? Se você quer fazer a derivada, basta você jogar ele aqui, ó, multiplicando. Você vai jogar ele bem aqui, Ctrl Z. Você vai jogar ele aqui nesse lugar, multiplicando. Beleza? E aqui você vai fazer menos 1. Eu acho que essa cor verde não deu muita diferença pro vermelho não, né? Pro laranja. Vou pegar outra cor aqui. Vou pegar uma cor... Vou pegar uma cor aqui qualquer. Vou pegar um vermelho. Pronto. Não, vermelho eu não gosto de vermelho. Professor, isso é muito chato. Vou pegar preto então. Pronto, por favor. Ok, preto. Pronto, preto. Só porque vocês falaram que eu sou chato com cor. Eu escutei o pensamento de vocês. Nossa, até eu colori tudo, né? Porque era mais fácil eu escrever de novo, né? Pronto, ó. Pretinho. Pretinho básico. Eu gosto dessa cor. Das cores minhas prediletas. Pronto, tá aí. Então aí, ó. O que acontece, tá? A regra é essa aqui que vocês viram aqui na tela. Você vai pegar o número, jogar aqui, multiplicando. E aqui você vai fazer menos 1 no expoente, tá? Então, a regra é essa. Então, vamos lá, ó. Vou derrubar 1 lá, então fica assim, ó. 1 vezes 30. E lá era 1, e aí eu subtraio 1 desse 1 do expoente lá, do x que tinha aqui. Opa, Ctrl Z aqui. Ctrl Z, que ficou muito feio, professor. Então, aqui tínhamos o x, né, elevado a 1. Deixa eu fazer um negócio aqui para ficar bonitão. Então, vezes x elevado a 1. Pronto, ou 1 feio, né? E aí agora eu pego a cor, menos 1 aqui. Então a regra é só essa. Você vai jogar o número 1 aqui multiplicando, certo? E vai subtrair 1 aqui, ó, do expoente. Vamos ver o que deu isso? 1 vezes 30. 30, certo, galera? É. Opa. Vezes x, 1 menos 1. Zero. Zero. Quanto que dá x elevado a zero? Dá 1. 1. 1 vezes 30. 30. Viram que essa regrinha funciona? Agora vamos fazer o x ao quadrado desse jeito, tá? Para chegar nessa resposta aqui, vamos supor que a gente ainda não soubesse que a resposta é 2x, tá? Vamos supor que nós ainda não soubéssemos, apesar que a gente já sabe, mas vamos supor, por suposição, né? Que a gente ainda não soubesse. Vamos fazer essa mesma regrinha. Qual que é a regrinha, professor? Opa, Ctrl Z é preto, para ficar tudo de colorido aqui. Então, ó, o 2, o que eu vou fazer com ele, galera? Passar multiplicando. Isso, então eu jogo ele aqui, ó, multiplicando aqui, ó. E aí eu subtrai quanto aqui? 1. 1. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 1 vezes x
ao quadrado menos 1. Beleza. 2 vezes 1? Quanto dá 2 Dois. vezes 1? 2. X elevado. 2 menos 1 dá quanto? 1. 1. Eu preciso escrever o expoente 1? Não. Então, a resposta é 2x. A mesma regra. E aí, e aqui, como é que funciona? Por que dá zero? Ah, a resposta é simples. Eu não vou ter que jogar esse zero aqui multiplicando? Não vou, gente? Sim. E aqui eu vou ter que subtrair 1. Importa? Não importa. Por quê? 0 vezes qualquer coisa é? 0. 0. Então, aí agora, desse jeito, nós já sabemos fazer derivada de qualquer expoente, de qualquer número, em qualquer situação. Nós acabamos de aprender a fazer, na verdade, qualquer situação não, né? Sempre que for funções de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau, qualquer grau. A gente consegue fazer, tá? Seguindo essa regrinha, nós conseguimos fazer a derivada aí de qualquer uma, tá? Show de bola? Então, qual é a regrinha, professor? Primeiro, nós vamos fazer o seguinte, nós temos que fazer uma notação, né, que facilite nossa compreensão da derivada. Então, eu vou pegar aqui mais uma folha de papel para a gente fazer isso. Eu vou começar aqui e continuo na outra folha, tá? Então, deixa eu Ctrl 5, pegar mais uma folhinha de papel para a gente riscar. Pronto. Então, eu vou começar aqui e aí eu continuo na outra que já está ali reservada. Então, como é que funciona isso, professor? Muito simples, gente, muito simples, tá? Para facilitar a nossa vida, para a gente não ter que fazer aquela anotação lá muito difícil que nós temos aqui, ó. Olha só, essa anotação aqui, né? Olha que anotação difícil, né? Mas o que nós temos nessa anotação, tá? Nós temos aqui em cima, ó, f de delta x mais x menos f de x. Lá na aula passada, vocês viram que isso aqui, na verdade, era, tá? Então, quem não viu, veja, era delta y. Tá bom? Isso aqui, na verdade, era delta y, que pode ser escrito como delta f de x. Eu posso escrever como delta f de x ou delta y, tá? Deixa eu até fazer. Vou fazer aqui no Word mesmo, vai ficar bonitinho. Eu achei que não ia ficar tão bonitinho assim. Deixar a nossa expressão original ali, né? E vamos aqui para a nossa aula. Uma notação mais simples. Na verdade, é uma notação de derivada, tá? A notação oficial de derivada é essa. Ctrl V. Então, eu posso escrever assim, né? Ou eu posso escrever assim. Tá bom? Mas aí, tem uma coisa que ainda foi feita para ficar mais fácil. Eu vou colorir aqui tudo que eu vou modificar depois. Então, vou colocar até aqui de negrito também, para ficar bem legal. Pronto, colorir aí. E vou colorir aqui. E aqui também da mesma forma. De negrito. Negrito colorido. E aqui também colorido. Pronto. Tá vendo? Opa, aqui, essa parte aqui não. Essa parte aqui é pretinha, normal. Pronto, vai. Ok. Vocês estão vendo isso aí que está de verde? Isso aí que está de verde, o pessoal simplificou, tá? Como é que o pessoal simplificou? Opa, alt igual, pronto. O pessoal simplificou e fez isso aí virar um D. Ó, tem alguém querendo entrar na aula. Chegou atrasado, hein? Cadê? Vou colocar 5 faltas por causa disso. Ah, ele já estava na aula, ele foi só tomar um lanche. Ele pode. Não vai ganhar falta, não. Deixa eu pegar aqui.
vai ser negrito e vai ser verde. Verde. O Professor, operador... Oi! desculpa interromper. O senhor está gravando, vai anexar na plataforma? Ou sim, só demora um pouquinho porque eu tenho que baixar, tá? Ah, não, beleza. É porque eu perdi o comecinho, só para Não, eu sem saber. problema, vai estar lá, tá? É, Então, beleza. gente, olha só o tanto que fica mais simples. D de derivada. D de derivada. Em vez de você, já que você não vai fazer essa conta, nem essa conta, nem essa conta, para que você tem que usar essa anotação de derivada? Isso aqui é a anotação pela definição, tá? Isso aqui é a definição de derivada, definição. Mas para que usar essa notação, né? Na verdade, para que fazer ela pela definição assim, né? Não precisa. E aí, para simplificar, para ficar mais bonitinho lá nos livros, cadernos, então isso aqui, ó, vira isso aqui. Então, o limite de delta sobre delta x vira d dx. E aí, a nossa função, você escreve ela aqui, tá? Então, deixa eu agora mudar aqui para normal. E aí você escreve sua função aqui, ou y, ou simplesmente, né, fica mais bonitinho, sua função f de x, certo? Então você escreve ela aqui, e assim fica a anotação. Mas, professor, faz um exemplo aí, então, com essa anotação, né? Então, deixa eu pegar aqui, Ctrl C, tá? Vamos fazer aqui, ó, Ctrl V. Exemplo. Pronto. Exemplo. Para o exemplo, eu vou fazer para f de x igual a menos 3x mais 5, tá? Vou fazer para essa aqui, né? Então, vamos fazer a derivada dessa. Então, como é que fica? A solução fica assim, ó. Só escrever df de x dx igual, Ctrl V, df de x, no lugar de f de x, você vai escrever a expressão. Então, Ctrl C, você escreve a expressão. Tá? Professor, precisa ficar assim? Não, um jeito para ficar mais legal, para você, né, para ficar assim, mais bonitinho, Ctrl V, ou Ctrl... deixa eu ver. Aí, gente, que dificuldade, eu estou só errando a tecla aqui umas 50 vezes. Ctrl C, Ctrl V. Então, aqui, ó, para ficar mais bonitinho, ficar mais tranquilo para você, você coloca aqui, ó, a parênteses, menos 3x mais 5. Parênteses, deixa eu colocar isso aqui tudo, sem ser negrito e sem ser verde. Pronto, aí, ó, tá aí, tá? Então, a derivada disso aqui, beleza? Então, nosso operador aí, tá? Originalmente, essa expressão teria ficado em cima, mas aí, dependendo do tamanho da expressão, pode ficar meio confuso. Então, a derivada em relação a x disso aí, tá? Só para facilitar um pouco a nossa notação aqui. Opa! Igual, né? Igual a quê, né? Aqui, agora, a gente faz a derivada. Então, a gente faz aquele processo que nós fizemos lá. Qual que é a derivada disso aqui, gente? Menos 3. Menos 3. 3. Menos 3. Acabou, né? Porque a derivada de alguém que multiplica x é o próprio número, e a derivada de um número é? Zero. 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 Então, pronto. Acabou. Ó, o microfone do William hoje está funcionando. Primeira vez na aula que o William consegue falar na aula. Não é porque agora eu troquei, eu tava no computador, agora eu entrei no celular agora. Ah, aí Por achou. causa disso. Ficou bom o áudio, viu? Agora tá perfeito. Agora tá por vir. Agora escuta, assim. Olha só, gente. Então, pronto, ó. Olha só.
olha para isso, essa que é a solução, né? E olha essa solução aqui em cima. Qual que vocês preferem fazer? Deixa eu pegar uma inteira aqui. Ó. Qual que vocês preferem fazer? Essa ou essa? Quem falar que é de cima, eu vou deixar fazer a de cima na avaliação, viu? Essa daqui é bem melhor, professor. Então, ali, é isso, tá? Então, é isso aqui que a gente vai usar, né? E a gente vai fazer essas derivadas. Vamos fazer um outro exemplo? Então, aqui fica sendo a letra A. Nós vamos fazer um outro exemplo, tá? Um outro exemplo aqui. Agora, nós vamos fazer uma que vocês nunca fizeram, né? E, credo, olha só que loucura. Eu nem sequer estou colocando alt igual nem nada, ele já está fazendo alt igual já. B. Já está ensinadinho, professor. Rapaz, mas ele não quer deixar eu fazer um B normal aqui não, viu? Nem que seja na marra, mas que vai sair, vai. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Rapaz, mas tá difícil mesmo, viu? Tá mais difícil do que montar num boi bravo, hein? Você tá doido. Aí, ó. Oi. Mas, rapaz, tu tá de brincadeira mesmo, hein? Foi. O Word tem hora que ele embirra, que ele quer a formatação dele, e aí acabou, né? Agora sim, alt igual, f de x, embirrou que ele acha que ele tá fazendo certo, e aí ele faz do jeito que ele quer, né? Não tem conversa não. Então, eu vou fazer aqui, ó. Antes de fazer isso aqui, antes de fazer essa daqui, eu vou fazer aqui, ó. Só eu vou escrever ela. Menos 2, só 2, menos não. 2x elevado a quanto, hein? Vou fazer uma bem difícil. Difícil nada, professor. Vai ser muito fácil isso aí. Menos 3x ao quadrado mais 2x menos 50. Fazer essa aqui, tá? Mas antes de fazer ela, o que nós vamos fazer, tá? Antes de fazê-la, antes de resolver ela, nós vamos só organizar aqui as nossas regrinhas. Então, alt igual, vamos lá organizar nossas regrinhas para ficar tudo bonitinho. Aquelas regrinhas que a gente fez lá no exercício lá, tá? Então, cadê? Aqui, ó. Essas 3 regrinhas nós vamos organizar elas. Na verdade, isso aqui é uma regra só, mas a gente vai fazer 3. Por quê? Porque facilita a nossa vida. É uma regra só, professor. Por que fazer 3? Porque aí você já, para as 2 mais fáceis, você já vai resolver direto, sem sofrer. E aí, todas que tiver expoente maior que 2 ou maior que 2, aí você usa a regra geral. Então, vamos fazer primeiro a regra geral, que é essa regra aqui, ó. Você derruba o expoente multiplicando e você subtrai um do expoente. Então, se eu tiver aqui, ó, a derivada, tá? De quê? A derivada de ax elevado a b, tá? Professor, essa você não fez. Ax elevado a b. Vamos pegar lá. Então, esse aqui eu vou colocar ele negrito, azul. E esse aqui eu vou colocar negrito. Opa, esse aqui, só o B. Eu vou colocar ele negrito também. E eu vou colocar ele... Só para falar que eu gosto do vermelho também. Eu não gosto do vermelho. Eu acho vermelho feio. Eu não gosto de vermelho. Vou colocar de vermelho. Então tá aí, ó. Derivada disso aqui, tá? Por que eu peguei isso aqui? Né? Isso aqui, tá? Nós vamos fazer... Deixa eu pegar aqui o Monosnape.
Garranchou uma sacola aqui na minha mão, aqui, o trem sair de mim. Pronto. Garranchou. Ó, isso aqui nós vamos fazer de acordo com aquela regrinha lá que nós já tínhamos conversado, tá? Deixa eu pegar aqui primeiro, e agora eu pego aqui depois. Então, vou fazer isso aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Eu vou pegar esse... Opa, Ctrl Z. Eu vou pegar esse B aqui, ó. O que a gente faz com ele, gente? Derruba, fazendo o quê? Multiplicando. Isso, coral, hein? Aí sim. E o que a gente tem que fazer aqui em cima no expoente? Menos um. Menos 1. Então, é isso que eu vou fazer lá. Eu vou mostrar a regrinha assim, entendeu? Então, com letra, porque aí serve para qualquer número que for. O A aqui seria esse número 1. Eu deveria ter colocado o azul em cima e o vermelho aqui embaixo, né? Para ficar mais parecido. Mas vai ficar assim mesmo. Então, o 1 aqui, ó, é como se fosse o A. E o 2 é como se fosse o B. Certo? E aí a gente vai fazer esse processo aqui, então, agora no Word, para ficar bonitinho. Então, aqui, ó, a derivada disso vai ser igual, né? Eu tenho essa expressão aqui, eu tenho essa expressãozinha aqui, Ctrl C, Ctrl V. Esse Bzinho aqui, Ctrl C, ele vai aparecer aqui, ó, multiplicando, certo? Professor, aqui também tem uma multiplicação, não tem? Tem. Eu não precisaria escrever esse pontinho aqui, não, ó. Poderia só escrever assim, né? É só para frisar que está multiplicando, tá? E lá em cima, eu subtraio 1. Então, essa é a regra geral, certo? Então, a regra geral, se eu vou derivar 2x à terceira, vai ficar 3 vezes 2x elevado a 3 menos 1, por exemplo, tá? Então, eu sempre vou ter o quê, né? Eu vou derrubar o expoente multiplicando. O pessoal até fala assim, o pessoal aí que aprende derivada, né? O pessoal fala, derruba o expoente, tira 1 do expoente. Então, você derruba o expoente antigo e subtrai 1 do expoente. Aí você tem a resposta final. Então, essa aqui é a regrinha. Beleza. Qual que é a próxima regra, né? A próxima regra é se acaso for um caso mais específico, né? Então, em um caso específico, Ctrl V, que caso específico, professor? O caso específico do expoente aqui, ó, ele não existir, tá? Então, esse expoente aqui, ó, não existe, somente AX. No caso de o expoente não existir, na verdade o expoente existe, é 1, né? Ele só não aparece. Nesse caso específico, onde o expoente do x é 1, ou seja, uma funçãozinha de primeiro grau, a derivada é apenas... Qual a resposta aqui, galera? Resposta é A. A, certo? Se for 2x, a resposta é 2. Se for 3x, a resposta é 3. Então, essa é a segunda regrinha nossa, né? E a terceira regrinha... Opa, Ctrl... Deixa eu pegar aqui. Terceira regrinha para nós é se acaso o x nem sequer existir, for só A, ou seja, o expoente do x for 0, né? Então existe só um número qualquer, menos 5, menos 10, 20, 30, qualquer número. Qual que é a resposta da derivada? Nesse caso aí é zero. É zero. 0. Oh, mas vocês estão fera hoje. Parabéns para todo mundo, gente, participando e acertando ainda, né? Podia só participar que já era fera. Acertar, então, aí já é demais, hein? Então, vamos colocar aqui um retângulozinho assim, para ficar bonitinho, né? Tá. Professor, mas eu não vejo nada aí. Aí não adianta. Eu vou colocar aqui, ó, sem preenchimento. Vou colocar essa linha mais grossa para ficar muito bonitão. Não exagerei, né? Pronto, aí, ó, bonitão. Show de bola. Então, isso aqui é as nossas regras aí para derivada, certo? As 3 regrinhas nossas aí. E agora, com essas 3 regrinhas, nós vamos fazer a derivada desse cara aqui, tá? Então, vamos lá.
Não quero salvar, não. Pensa só, se apaga isso aqui agora, eu vou querer disponibilizar esse arquivo para vocês. Aí pega e eu não salvei, gente. Como é que pode? Não, vamos salvar, né? Vamos salvar. Salvar, deixa eu ver onde que eu vou salvar isso, hein? CLP não, na aula de CLP. Eu vou lá para CLP, porque aí eu volto um nível. Eu tenho cálculos matemáticos, vou salvar aqui dentro. Então, derivadas. Salvar. Pronto, tá salvo lá. Vai ficar bonitinho esse negócio, eu vou salvar ele lá. Vai ficar lindo. Eu tô até emocionado aqui, tudo colorido assim, eu não sou nem de usar tantas cores. Então aqui, ó, a nossa função é essa função aqui, ó. Muito doida, muito doida. Ctrl V. Tá? Vou colocar um parênteses nela, só para falar que está derivando isso tudo, tá? E vamos lá. Isso aqui, vamos brincar de colorir. Não gosto muito de colorir, não, mas eu vou brincar aqui. Sempre gostei de desenhar, nunca gostei de colorir. Engraçado, né? Todo mundo gosta de colorir, né? Geralmente, né? Eu odio colorir. Meus desenhos eram tudo de grafite. Pronto. Eu vou colocar tudo negrito, que aí fica bem destacado. Pronto, tá aí. Olha aí, tá? Colori tudo pra gente identificar lá na regra, tá bom? E aí, né? Como é que fica essa derivada aqui, gente? Então, eu vou pegar essa expressão inteira de novo, tá? E vou colocar aqui do outro lado, tá? Só pra gente já ir resolvendo, tá bom? Então, aqui, ó, aqui já é pra gente resolver ela, tá bom? Então, aqui tá a nossa expressão e nós vamos derivá-la aqui, tá bom? Então, vamos lá. Para essa primeira parte aqui, como é que vai ficar? Dois Cinco. vezes Eita, 12. 2. Oi? 5 Dois. vezes 2. 2 vezes 5 ou 5 vezes 2, né? Dá na mesma. Então, eu vou colocar aqui, ó. 5 vezes 2. Beleza. E agora? menos 1. Menos 1. Menos 1. Show. Beleza. E esse aqui, como é que fica? 2 vezes 3 elevado a 2 menos 2 vezes 3. Agora, professor, uma pergunta. Eu teria que fazer aqui, ó, por exemplo, é o 2, né, professor? Aí eu pego... Opa, é 2. É 2. Ctrl C. Eu tenho que fazer o 2 aqui, ó, mais 2 vezes, abre um parênteses, fecha um parênteses aqui, ou eu posso escrever o 2 aqui entre o menos e o 3. Vamos fazer aqui só essa continha? Mais vezes menos dá quanto, gente? 1. Dá menos 2 vezes 3? 6. 6. Menos Então, isso aqui 6. iria ficar o quê? Menos Menos 6. 6. Agora, vamos fazer do outro jeito, né? Ctrl Z. Estava assim, certo? Aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Ctrl V o 2 vezes 3. Ó, menos 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. Então dá menos 6. Beleza? Eu só tenho que tomar cuidado se acaso esse expoente ele fosse negativo. Existe essa possibilidade, nós já vimos isso. Aí esse expoente ele desce para cá também. O que, galera? Negativo, tá? E aí você tem que colocar dentro um parênteses assim, tá? Então, um caso diferente, se o expoente aqui fosse negativo, ele teria que descer negativo para cá, tá? Tudo bem? Mas não é o nosso caso, é? Não. Então, ó lá, ó, desce o 2 ali bonitinho. Mas o que falta fazer? Menos 1. Menos 1. Beleza. Derivada disso aqui, galera, o que dá? 2. 2. Então, pronto. Derivada disso aqui, o que dá? 0. 0. Pronto. Agora, a gente coloca um sinal de igual aqui, né? E agora a gente só operacionaliza. 5 vezes 2? 10. 10.
x elevado a quanto? A quarta. A quarta. Então, deixa eu fazer assim, ó. Ctrl Z aqui, ó. Fica bonitão, né, esse negócio. Ctrl C. Opa. Ctrl C. Tá tudo colorido. Coloridão. Pronto. Então aqui, ó, vai ficar 5 vezes 2, 10. 10. 5 menos 1, 4. 2 vezes 3, 6. 6. Menos 1. 2 menos 1, Dá 1. 1. Precisa É o escrever? É o ninja. É o ninja, nem precisa escrever, né? Então aqui fica só x. Deixa eu pegar assim. Opa. Ctrl V. Pronto. 2 é 2 mesmo, menos 0 não preciso escrever. Então a resposta final é essa aqui, ó. E acabou. Aí, nesse caso aí, pode resolver como função ou não? Não. Aqui Aí acabou. ela acaba aí mesmo. Acaba aqui mesmo. Porque o que a gente quer achar é a derivada, né? Sim. Então, achamos a derivada? Achamos. Isso aqui é a derivada. Professor, mas para que serve essa derivada? Eu dei alguns exemplos lá na aula passada e vou exemplificar agora também para vocês um pouco mais, tá? Mas isso aqui é muito interessante, tá, gente? A derivada ela é muito utilizada. O que é a derivada? Vamos só dar uma revisadinha bem rápida. Derivada é a taxa de variação de algo em função de outro algo. Então, é uma taxa de variação, certo? O que significa isso? É o quanto alguma coisa vai variar quando outra coisa variar, tá? Por que isso é importante? Na indústria, você controla os processos utilizando muito derivada, tá? Porque você tem uma perspectiva de como que uma grandeza, uma variável, vai estar lá na frente. Eu quero controlar a temperatura de uma reação. Eu consigo, medindo a temperatura e equacionando ela, saber qual temperatura que vai estar depois de um tempo. Imagina um reator nuclear, né? Como que eu vou fazer o controle de temperatura disso sem riscos, né? Sem riscos, né? Sem dar problemas, sem dar, meu Deus do céu, um acidente nuclear, alguma coisa assim. É com controle. E esse controle, professor, controle, inventou a roda. É lógico, né? Se você quer controlar, é com controle. Controle é um nome que a gente dá dentro da instrumentação, né? Dentro da área de automação. O controle, na verdade, aqui, ele vem envolto aí, né? Com equipamentos específicos e esses equipamentos eles fazem cálculos. E esses cálculos é para fazer correções de uma variável lá no futuro. Então, você mede a variável aqui no presente e você, através da variação dessa variável, você consegue prever como ela se comportará lá no futuro. Então, você consegue ter uma previsão do comportamento dela mais à frente, corrigindo para que ela fique dentro do que você deseja. Então, isso é controle, tá? Então, controle é uma técnica, é uma área de estudo aí que nós temos, né? Para fazer os processos funcionar da forma como nós queremos. E a derivada está sempre envolvida com isso, tá? Por exemplo, quando você olha lá o consumo instantâneo, né, de combustível em um carro que tem computador de bordo, aquilo ali é uma derivada. O seu computador está fazendo um cálculo de derivada ali o tempo todo, computador de bordo do carro. Então, isso está sendo utilizado em todos os locais que você imaginar. Fazer uma derivada não é nada tão complicado que não possa ser implementado em vários níveis, né? Então, muitos equipamentos utilizam derivada, muitos equipamentos mesmo. Às vezes a gente nem sequer consegue ver isso, né? Porque nós não conhecemos. Mas tudo que está calculando a variação de algo em função de outro algo é uma derivada. O próprio velocímetro de um carro, ele é, por princípio, uma derivada. Tá bom? Ok? Show de bola? Aquele momento do silêncio constrangedor, né? Show de bola, gente? Vocês estão dormindo? O que está acontecendo? Show de bola, professor. Oxe.
Ia deixar eu no vácuo, vocês. Que absurdo. Tamo junto. Olha só. Mas, professor, eu queria enxergar essa derivada. É só olhar para o velocímetro que eu enxerguei a derivada, né? O que seria a derivada, né, e tal. Então, ó, eu vou pegar essa expressão aqui. Cadê? Essa aqui, né? Essa aqui, a derivada dela foi... Ctrl Z aqui. Acho que eu exagerei. Aí, pronto. Essa aqui que era a função original, tá? Deixa eu ver se está tudo arrumadinho, né? Para ficar tudo bonitinho aqui. Porque depois eu vou dar essa folha aqui para vocês, né? Se estiver tudo bagunçado. Aqui era 2x. Tá? Então, ficar tudo arrumadinho. 2x. Então, essa função aqui, ó. Eu fiz ela lá no GeoGebra. Então, aqui, ó. Eu plotei a função aqui, ó. Essa função aqui, ó. Esse gráfico, tá? É dessa função aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado. Tá bom? Então, aqui no GeoGebra, né? Eu acabei de plotar aqui para vocês a função f de x igual a x ao quadrado, tá? Então, é essa funçãozinha aqui, bonitinha. Zero infinito. Oi? Nada, não. O domínio, a imagem, né? De 0 a infinito. Isso mesmo, tá? O conjunto imagem é de 0 a infinito, né? E aí, eu fiz o quê? Tá? Eu fiz uma reta tangente aqui, tá bom? Eu fiz uma reta tangente e eu calculei a derivada, tá? Dessa reta tangente aqui, ó. Então, isso aqui é a reta tangente, ó, tangente. Então, isso aqui é uma função de primeiro grau, tá? Que função de primeiro grau é essa, professor? É essa retinha aqui, ó. Beleza? Então, é essa aqui, ó. Né? Então, eu calculei isso, né? E aí, o que nós vamos observar aqui, tá? Deixa eu até... Ah, tá. Beleza. Aí aqui, eu estou olhando, tá? A inclinação dessa reta. Beleza? Então, aqui, ó, derivada. Essa aqui é uma outra anotação que a gente faz também, que é o H', tá? Então, olha só que bonitinho, né? Isso aqui, essa retinha aqui, ó, tá? Ela não é a derivada, essa retinha não é a derivada. A inclinação dela é a derivada. Se eu for aumentando aqui, ó, tá vendo, ó? Tô pegando esse ponto aqui em cima agora, ó. Vou pegar esse ponto bem aqui, ó. Ó, lá em cima. Essa reta tá muito inclinada. O que significa isso, tá? Essa reta preta. Ela está falando para mim que a inclinação dela está dando um coeficiente angular de 6,4. Esse 6,4 de coeficiente angular, ele está falando para mim que a taxa de variação dessa curva é de 6,4. O que significa isso? A cada variação do eixo x, eu vou variar 6,4 unidades no eixo y, se acaso eu estiver nessa proporção. Ou seja, é uma variação muito maior. O eixo y, ele varia muito mais do que o eixo x. É isso que a gente tem aqui. E aí, se eu acaso pego aqui, por exemplo, ó, bem aqui, ó, no zero, tá? No zero. Então, se eu aplicar a derivada no ponto zero. Se eu aplicar a derivada no ponto zero, tá? Ó, a inclinação é 0 graus e o coeficiente angular é 0. Quer dizer o quê? Nesse ponto, a variação do eixo y em relação ao eixo x é 0. Se acaso ele continuasse com essa taxa, eu não teria variação nenhuma, eu ficaria zerado, né? Professor, mas como que é isso, tá? Se você olhar lá na expressão, né? A derivada de x ao quadrado é 2x, beleza? E aí você faz aqui, ó, a posição aqui é 0. 2 vezes 0, 0, tá bom? Aí você pega aqui, por exemplo, aqui, ó, no 2, tá bom? 2 vezes 2, tá na posição 2. Por que 2 vezes 2, professor? Porque é 2x. O x não vale 2 aqui, ó? Ah, não, desculpa, o x aqui vale 2, ó. Então, onde o x vale 2, tá? X vale 2. 2 vezes x, 2 vezes 2 dá 4. Olha aqui, ó. Derivada aqui, ó, 4. Tá? Então, o que quer dizer essa derivada nesse ponto? Se eu
Eu vou lá, pego um ponto e calculo. Eu consigo saber como que é a variação naquele ponto. A cada unidade que variar aqui, vai variar 4 no eixo Y. Então, se eu variar mais um aqui, a minha resposta vai dar no mínimo 8, tá? No mínimo, tá? Vamos ver? Se acaso eu variar uma unidade aqui, então vamos colocar aqui sendo 3. Então, ó, 3, tá? Em 3 vezes 2 vai dar 6, tá? Olha a derivada, 6, tá? A derivada no ponto, tá bom? A derivada no ponto. Ó, sextou! Uhul! Aô, gente do céu! Eu não sei falar aquelas frases de rodeio, senão eu ia falar uma agora. Oxê! Arroa! Se tiver uma cerveja gelada, um petisco, aí sim, hein? Sexta-feira, só o ouro. Gente, então, aqui, só para vocês enxergarem, né? É a reta, professor. A reta é a derivada, a reta, tá? A reta, ela é a derivada da minha função. Mas a derivada da minha função naquele ponto ali. Na verdade, não é a reta em si, mas sim o coeficiente angular dela. Então, o coeficiente angular dessa reta naquele ponto é que vai me falar qual é a derivada da minha função naquele ponto. A derivada de forma genérica é 2x, mas 2x é muito vago, não é um número, não é uma inclinação de uma reta. 2x, ele vai me dar todas as inclinações possíveis. Eu escolho um número e ele me dá a inclinação desse número, tá? Então, essa que é a vantagem, né? Então, se eu colocar aqui, número... Escolha um número aí, gente. 3. 3. É o próprio número que já está. 3. 7. 7. Que o 3 já estava. Vou colocar o 7. Pronto, 7. O 7 vai me falar que a cada... Né, agora eu vou ter que fazer aqui, ó. Opa. Sumiu aqui, né? Pronto. A cada uma unidade que andar em X, vai variar 14 unidades no eixo Y. Certo? Isso lá no ponto onde o X vale 7. Então, a inclinação lá, a variação lá é muito mais aguda, né? É uma variação muito grande. O Y varia muito quando o X varia. O Y está variando 14 vezes mais que o X. Isso quer dizer. Mas como é que eu sei disso? Eu venho aqui, né, 2x, né, 7, 2 vezes 7, 14. Não preciso fazer esse tanto de conta. É simples. Eu faço a derivada de 2x, ou de x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado, 2x. Pronto. Eu posso escolher um número que eu quiser. Quero escolher 10. Então, lá no x valendo 10, 2 vezes 10, 20. O y vai estar variando 20 vezes mais do que o eixo do que o x. É isso que quer dizer. Então, a variação do y é 20 vezes maior naquele ponto do que do eixo x. Então, quer dizer, se eu variar um tantico no eixo x, esse tantico vai variar 20 tanticos desse no eixo y. Certo? Tá, variei 1, vai variar 20 no eixo y. Variei 0,1, vai variar 2 no eixo y. Tá? É isso que quer dizer. Tá, gente? Eu vou soltar uma lista agora para vocês, tá? Lá no portal, tá? Essa lista é de derivada, é de limites e de integral, tá bom? Vocês vão fazer limite e vocês vão fazer as primeiras derivadas lá. Na semana que vem, eu fecho derivadas com vocês, tá bom? E a gente vai estar nossa avaliação marcada, tá? Para segunda-feira da outra semana. Deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu parar a gravação que agora... Então, até o próximo vídeo aí, para quem está assistindo o vídeo aí depois. Agora eu vou falar sobre avaliação, então eu vou parar a gravação, tá bom?